Boas-vindas a todos para mais esse vídeo. Hoje a gente vai se concentrar, no transporte de substâncias por meio de bolsas membranosas na membrana plasmática. Bom, quando a gente fala de transporte de substâncias, a gente tem conceitos como a endocitose. A endocitose é a entrada de substâncias na célula. Aí essas substâncias elas podem ser divididas em duas. Temos a pinocitose e a fagocitose. Então, quando a gente tem pinocitose, a gente fala de captura de líquidos e pequenas partículas. E como é que isso acontece? Essas substâncias se aproximam da membrana plasmática, que vai se aprofundando, e aí chega um momento em que ela se estrangula e se separa, formando o que a gente chama de pinossomo. Dentro desse pinossomo, a gente tem os líquidos e pequenas partículas que vão servir para a célula de alguma forma. Já quando a gente fala de partículas grandes, a gente fala de fagocitose. Então, a entrada de partículas grandes, a gente usa o termo fagocitose. E como é que acontece? A mesma coisa. Essa partícula, ou pode ser até mesmo uma célula invasora, como um tipo de bactéria, ela se aproxima da membrana plasmática, vai se aprofundando, vai criando o que a gente chama de pseudopods, que são essas estruturas aqui, e chega um momento em que essas estruturas elas se estrangulam uma com a outra e formam essa bolsa membranosa chamada de fagossomo. Então é só lembrar. Pinocitose vem do grego beber, pino, beber. Então, é a entrada de captura de líquidos e pequenas partículas. Já fagocitose vem do grego fago, que quer dizer literalmente comer, né? Então, as substâncias maiores. Um exemplo claro disso, e muito que a gente pode ver no dia a dia, é na defesa do organismo. Então, as primeiras linhas de defesa são os macrófagos e os neutrófilos. Eles vão até os invasores e fagocitam eles, capturam por meio da fagocitose, e depois que eles são envoltos nessa membrana, onde é formado o fagossomo, eles são digeridos por estruturas, por organelas presentes dentro das células, como por exemplo o lisossomo. Muito bem, aí a exocitose é basicamente a eliminação ou secreção de substâncias por meio externos. Então, essa vesícula com partículas que foram digeridas, elas precisam ser eliminadas, precisam ser secretadas. Então, elas se aproximam da membrana plasmática, elas se fundem a ela novamente e são secretadas. Então, basicamente são esses os mecanismos de transporte por meio de bolsas membranosas. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até mais.